Oi, pleníssima linda! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre padrão ideal. E aí, você tá no seu padrão ideal? Você tá no padrão da sociedade? Mas afinal, Paty, qual que é o padrão da sociedade? E eu sempre ouvi isso, as pessoas falando assim: eu não estou no padrão imposto pela sociedade. A fulana não tá no padrão ideal e não sei o que, tarará. E eu sempre me perguntei, qual que é o padrão ideal? Qual que é o padrão? Você sabe qual que é o padrão ideal da sociedade? O que a sociedade impõe pra você? Coloca aqui nos comentários e eu vou te falar um pouquinho da minha história, tá, minha gente? Por que eu sempre me perguntei isso? Porque existem vários padrões. Não existe padrão certo, padrão errado, padrão que é bom, padrão que é ruim. Vou te dar um exemplo. Para algumas pessoas, o padrão da sociedade, eu falo baseado na minha vivência e experiência, tá? Para algumas pessoas, o padrão de beleza ideal é o quê? A mulher magra, chapada, sem uma barriga, sem uma celulite, sem uma estria, toda bonequinha, toda Barbie. No padrão que eu vivi, que eu nasci e cresci, o padrão da sociedade, o padrão exigido, né, das mulheres, não era uma mulher magra, chapada, sem celulite, com peitinho pequenininho. Era o padrão das mulheres gostosas, né? Das mulheres com bundão, com pernão, na época do Furacão 2000, Gala das Popozudas. Então você tinha que ter um corpão, um corpo de violão, uns peitão durinho, em pezinho. E eu, aos 8, 9 anos de idade, era doida pra menstruar, pra ganhar corpo, porque eu queria ser gostosa. E eu lembro que quando eu tinha o quê? Meus 7, de 7 a 8 anos, de 7 a 9 anos, eu queria fazer um desejo, porque o menininho que eu gostava, eu achava que ele não gostava tanto de mim, porque ele dava ideia em mim, nas outras menininhas. Coisa de criança, né? Então, qual que era o desejo que eu queria fazer pro gênio da lâmpada? Eu queria desejar ter um corpão, assim, um bundão, um pernão, peito. Eu queria ter peito, gente, com 9 anos, 8 anos, pelo amor de Deus, para o mundo que eu quero descer. Então, assim, o padrão que eu vivia naquela época era o quê? De mulheres gostosas, de mulheres com os pernão, tinha até uma barriguinha, tinha até uma saliênciazinha, mas era, entendeu? Tudo pá, tudo gostosona, em pezona. E eu era o quê? Extremamente magra. Eu sofria bullying por ser magra. Então, na minha realidade, na minha identidade que foi criada lá atrás, na identidade assim, da minha cultura, dos meus pais, dos meus amigos, de tudo, o padrão ideal era isso, você ser gostosa. E eu era magra pelos padrões de provavelmente outras pessoas, outras mulheres que eram gordinhas, né? Você pode até se identificar com isso, porque tem mulheres que são gordinhas e desejaram a vida inteira ser magras como eu era. E eu não estava feliz com o que eu tinha, porque o padrão que colocavam pra mim era das gostosas, das pernudas. E eu era magra, sofria muito bullying com isso. Então era vara de bambu, Olivia Palito, Pati Maionese. Era só pedrada. Então aos 8, 9 anos eu desejava ser gostosa. Eu desejava ter um gênio da lâmpada pra me deixar gostosa. Porque eu sofria com esse padrão imposto pela minha cultura, por onde eu morei, por onde eu nasci, etc e tal. Então, eu quero te perguntar, afinal das contas, qual que é o padrão ideal? O padrão das gostosas, dos peitão, do bundão, do pernão ou das magras de passarela, que a gente sempre cresceu vendo. Eu sempre cresci vendo as modelos de passarela, que era lindo, mas eu não gostava e eu não me enquadrava ali, não era algo que eu desejava, entende? E nunca foi falado no meu meio. Agora, tem mulheres que sim, o padrão ideal para ela é ser modelo de passarela. Entende? É ser aquela magra que não tem uma barriga, que é chapada. Tem outras mulheres que foram magras a vida inteira e sempre sofreram assim como eu, só que o padrão não era ser a gostosa. Era ter um pouco mais de carne, era ter um pouco mais de gordura, era, entendeu? Ter
mais peito, um peito carnudo, um peito mais, entendeu? Então, qual que é o padrão ideal? Afinal das contas, Paty, eu sofro tanto porque eu não tenho padrão. Mas qual que é o padrão? Porque o meu padrão era das gostosas. O seu padrão provavelmente é o das magras, esqueléticas. O padrão da fulana, porque eu tenho alunas que sofrem porque são magras demais e querem engordar, fazem dieta, comem o mundo todo para poder engordar, porque elas não querem ser magras. E afinal das contas, por que nós sofremos tanto com esses tipos de padrões? Se é só a gente olhar para nós mesmas e na nossa essência. Porque lá atrás, provavelmente na sua infância, foi pregado, doutrinado. Você foi doutrinada. Tô arrumando aqui o buddy. Provavelmente você foi doutrinada a viver e a enxergar e a desejar esse padrão que você quer hoje. Então, talvez o seu padrão ideal dentro da sua mente não seja o meu, não seja aquilo que eu gosto. De repente, se eu estiver no meu padrão ideal, você vai olhar pra mim e vai falar assim: nossa, a fulana tá assim, né? Tá meio estranha, tá meio cagadinha, nossa, era tão bonita antes. Só que eu tô dentro do meu padrão e eu tô super feliz por isso. Então, afinal das contas, qual que é o padrão ideal? Não existe um padrão ideal, minha gente. Existe o padrão de onde você nasceu, do que você ouviu. Então, de repente, o seu corpo é lindo do jeito que ele é. Ele é incrível, sabe? Eu falo por mim, eu tinha o corpo da Laura. Laura tem 7 anos, imagina a Laura com 7 anos querendo peito, querendo bunda, querendo as coisas. Ela tem um corpo lindo, ela é magrinha, ela é perfeita, tudo natural. E eu olho pra ela hoje e eu não vejo absolutamente nada de errado. Mas o que colocaram na minha cabeça, as coisas que eu ouvia, os traumas que eu sofri, fez com que eu distorcesse essa imagem de mim mesma dentro da minha mente. Ou seja, eu não conseguia me sentir bonita com o que eu era, natural, perfeita, do jeito que eu nasci pra ser. Então, será que talvez você não esteja dentro dessa imagem, autoimagem distorcida, porque você ouviu que você tinha um bochechão, porque você ouviu na sua infância que você era gorda, ou que você era magra demais, igual eu, Olivia Palito? Cadê a bunda? Entendeu? Não passou na fila da bunda, entende? Então são coisas que a gente ouve, que nos machuca, que nos traumatiza, que nos marcam, e nos marcam para uma vida, nos marcam para uma eternidade. Então talvez você esteja vivendo em um ciclo onde ter estria é feio, celulite é feio, barriga quebrada é feio, mas é o natural do ser humano. Não necessariamente que você vai ficar assim pra sempre, que você tem que aceitar. Aceita que você é linda. Tá dentro do seu padrão ideal, porque aí a gente tem que voltar às origens. Cara, eu sofri bullying porque eu era muito magra, isso, tarará. Aceito, perdoo essas pessoas, libero meu perdão, não sabia o que estavam fazendo. Igual disse Jesus na cruz, né? Ô Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quantas pessoas te falaram coisas, até você pode ter magoado uma outra pessoa e você nem sabe. Então libere esse perdão, porque você não é Mulher Maravilha e você nunca vai ser. Agora, olha pra dentro de você, para suas origens, né? Honra suas origens, honra seu corpo e se pergunta: qual que é o meu padrão ideal? Dentro da minha cultura, dentro do que eu vivi, dentro do que eu já ouvi, o que seria o ideal para que eu ficasse feliz? E se você se olha no espelho e você não se sente bem com isso, é óbvio que você pode procurar tratamentos estéticos, fazer uma cirurgia, de repente fazer um peitinho, de repente tirar o excesso de pele, de repente começar a tomar mais água para tirar essa celulite, porque a gente pode começar pelo simples, né? E aí você não faz nem o simples, quer tomar uma água e quer fazer uma cirurgia para ficar plena. Vai dar 2 meses, vai estar tudo cagado de novo. Então se policie de agora. Você não precisa viver no padrão do outro, você precisa viver no seu padrão. Até porque o outro tem padrões diferentes do seu. Então, de repente, você chega pra mim toda magra, bonita, eu falo assim: cara, não é o meu padrão, desculpa. Ou de repente você chega pra mim no padrão que eu amo, eu vou falar: meu Deus, que mulher linda. Uma das coisas que era distorcida na minha mente era o quê? Panturrilha fina. Eu cresci ouvindo do meu irmão que quem tinha panturrilha fina era feio, né? Que era desproporcional. Então a minha panturrilha era fina junto com todo o resto e eu me senti o caos por isso. Hoje uma das partes que o Douglas mais me admira é o quê? A panturrilha. Então eu fui desconstruindo coisas que me falaram, que me feriram. Hoje eu enxergo que ser magra é
uma dádiva, é maravilhoso, entendeu? Eu posso usar a roupa que eu quiser, eu não tenho dificuldade, então eu olho pelas pessoas que estão acima do peso, que sofreram traumas, que têm uma compulsão alimentar, que têm obesidade, por ter passado por alguma coisa na sua infância, e eu dou graça, eu dou gratidão, e você pode estar passando por isso, olha para sua origem, olha para o problema, onde surgiu isso, não é mesmo? Então tem mulheres que viraram obesas porque não tinha comida dentro de casa, quando tinha queria comer tudo. Hoje tem escassez, entendeu? Tem medo de ficar sem comida, isso no inconsciente, enfim, gente. Qual que é o padrão ideal, Paty? Não tem, não existe padrão ideal. Isso depende muito da sua cultura, onde você nasceu, o que você ouviu, né? Cresceu ouvindo. Então, o ideal é você estar dentro do seu padrão. Desconstruir, perdoar quem te magoou, perdoar quem te feriu, olhar para dentro de você, enxergar a sua identidade, se amar do jeito que você é. Hoje eu sou toda estrienta, meu amor, eu falo sempre, só não tenho estria na bolota do meu zóio, porque o resto tem tudo que você imaginar. Significa que eu vou ficar assim para sempre? Não, mas eu também não vou deixar de ser feliz porque eu tenho uma estria. Então, quando eu sentir a vontade de tampar a minha estria, eu vou tampar. Quando eu sentir vontade de fazer um silicone, eu vou fazer. Você tá entendendo? Eu sou livre, livre para fazer o que eu quiser, livre para estar como eu quiser. Você é livre também. Só que enquanto você se aprisiona dentro da prisão corpo e padrão ideal, você se mata, você se sufoca. Então, o que tá te prendendo? Sabe o que tá te prendendo? A sua mente, porque o jogo é mental. Tudo começa aqui. Se você fosse um bebê hoje, você nascesse hoje, você ia ser perfeita. Então, você é tudo aquilo que você já ouviu, tudo aquilo que você já sentiu e se transformou em você. Agora, você tem o poder de decisão, de definir se você realmente quer ficar assim ou se você realmente quer ser livre, assim como eu, ter uma barriga flácida, ter uma estria e ter o poder na sua mão de definir. Eu quero fazer uma cirurgia, eu não quero fazer uma cirurgia. Se eu fizer uma cirurgia, eu não vou ser menos mulher que isso. Se eu não fizer uma cirurgia, eu também não vou ser menos mulher que isso. Porque assim, né? Hoje em dia, assim, tudo as pessoas querem apontar. Nossa, mãe de 3. Ah, mas também com tanto de cirurgia que tem, por isso que é bonita desse jeito. Tem que parar, você que é mulher tem que parar de apontar a outra. Ela tá feliz, ela tá com brilho no olhar, ela tá se sentindo bem, aplaude. Toma isso pra você, sabe? Como um exemplo de garra, de força, de determinação. Para. Sabe por que você tem tanto medo que os outros falem de você? Porque você fala, porque você é uma pessoa tóxica, porque você é uma pessoa que gosta de criticar, gosta de ficar vendo os erros dos outros. Então, quando você para de ficar focando nisso, quando você começa a se libertar, você fica mais leve, você fica mais livre também, sabe? Pra ser quem você quiser, pra agir a vida, pra ver a beleza do mundo. Então, começa a desacelerar aí dentro de você, dentro da sua mentalidade, entendeu? Então, qual que é o padrão? Entenda, vamos começar a pensar assim a partir de hoje. Eu sou livre. Então, se eu quiser fazer uma cirurgia e fulano quiser me julgar, pau no buraco do zóio do João. Se eu não quiser fazer uma cirurgia e eu quiser ficar assim, linda e plena, e a Maria quiser vir me julgar, pau no zóio da Maria. Eu sou livre, o importante é eu estar me sentindo bem. Para com essa necessidade de aprovação, você não precisa disso, você não vai agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Então, entenda que você precisa só agradar você mesma. Qual é o seu padrão ideal? Qual foram as suas culturas, suas crenças, seus bloqueios, seus traumas? Entende isso? Entra pra dentro de você e vai se acertar com você mesma. Perdoa sua criança interior, perdoa tudo que você já fez, sabe? Escreve sua carta de perdão, queima e vai viver o novo, vai se libertar. Viva o seu padrão e o mais importante, seja livre. Livre, para de ficar pensando nas piadinhas que os outros vão soltar. Encara de frente. Nossa, tá muito magra, né? Você acredita? Menina, eu tô me achando maravilhosa. Tem tanta gente que quer emagrecer e não consegue. Você acredita? Nossa, engordou, né? Engordei, não tô comendo na sua casa, tô comendo na minha. Sabia que tem um monte de gente anorexa, precisando engordar e não consegue? Sabia que tem muitas mulheres com complexo, você falando pras pessoas. Sabia que tem muitas mulheres com complexo de inferioridade porque são magras demais e não conseguem engordar. E eu tô aqui, ó, cheia de carne, cheia de amor pra dar. E quando você começa a encarar as pessoas, a confrontar essas pessoas,
elas começam a te respeitar, respeitar por quem você é, respeitar pelo seu brilho, pela sua beleza realmente e pela sua liberdade. Não seja aquelas mulheres insuportáveis, mas seja você com a sua liberdade e com a sua felicidade. Quando você estiver vivendo no seu padrão ideal, pronto, não vai ter mais barreira. Gostou do vídeo? Curte, comenta, se inscreve no canal, envia para aquela amiga que tá precisando dessa dose de energia. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo!